Oi pessoal, a gente está começando mais uma aula da disciplina de Programação Funcional e dessa vez a gente vai abordar a construção de uma estrutura de dados bastante fundamental para o paradigma funcional, que é a árvore binária de busca. Essa estrutura, e na verdade estruturas arbóreas, são fundamentais para o paradigma de programação funcional porque elas permitem bons tempos de acesso sem que seja necessário levar em conta detalhes mais técnicos, alheios a definições matemáticas, que se relacionam com o computador, com o tipo de computador, ou, na verdade, o tipo de arquitetura de computador que a gente utiliza para rodar os nossos programas, certo? Então, árvores binárias de busca mantêm um bom nível de tempo de acesso, inserção e remoção de elementos, e a gente consegue definir elas em alto nível, sem lidar com detalhes da memória e da arquitetura, o que acabaria rompendo essa questão da pureza funcional. Então, uma implementação bastante dependente de detalhes, como seria o caso de um array, não seria imediata na linguagem Haskell, tá bom? Então, as árvores binárias de busca, elas vão ser muito importantes no paradigma funcional que a gente está estudando. Então, vamos dar uma olhada em como definir as árvores binárias de busca. Pois bem, no arquivo bstree.hs, ao qual você deve ter acesso, já que você provavelmente já tem clonado o repositório com o código-fonte que a gente está utilizando no curso, a gente vai ter o seguinte conteúdo. Primeiro, um módulo chamado bstree, né? Ou seja, um homônimo ao arquivo. E é importante destacar o seguinte, é importante destacar que as estruturas de dados em Haskell costumam ser implementadas de uma maneira modular, ou seja, você utiliza um arquivo que define um módulo e naquele módulo você tem a definição da estrutura de dados e as operações que ela vai utilizar. Então, nesse arquivo bstree a gente importa algumas coisas do prelúdio, em particular a classe ord, dos tipos ordenáveis, esse tipo ordering, que determina a relação entre dois elementos e os seus valores, e a função compare, que determina como dois elementos se relacionam. A gente pode observar então que a função compare, inclusive pedir informações sobre ela, né? A gente pode observar que a função compare, dadas dois valores de um certo tipo que pode ser comparado, que pode ser ordenado, ela retorna um valor de ordem, justamente indicando como aqueles argumentos se relacionam. Por exemplo, compare 3 e 5 retorna LT, significando less than, ou seja, menor que. 3 é menor que 5. Compare caractere A e caractere C também é less than. Compare 4, 4 retorna EQ de equal, indicando que os argumentos são iguais. E por outro lado, se a gente pegasse compare e passasse o caractere Z e o caractere C, a função compare iria retornar para a gente GT, de greater than, indicando que Z acaba sendo maior que o caractere C. Tá bom?
Então a função compare ela tem esse comportamento, ela retorna um desses 3 valores. E lembrando que nesta seção interativa eu já carreguei o arquivo bstree.hs, tá bom? Pois bem, a gente também importa o nosso módulo com definições para tipos booleanos. A gente importa o módulo functions, mas dele a gente só quer o operador de composição. E também a gente tem a nossa definição de árvore. Então vamos dar uma olhada em como é a nossa definição de árvore. Como sempre, para a gente definir um tipo, a gente utiliza a palavra data. O nome do nosso tipo é bstree. E ele tem 2 outros parâmetros que também são tipos. Ele tem o parâmetro k, que vão ser as nossas chaves, e ele tem o parâmetro v, que vão ser os nossos valores. Ou seja, uma bstree ela associa a cada chave um certo valor. E as chaves devem obedecer àquela relação de ordem das árvores binárias de busca, com a qual vocês já devem estar familiarizados. Uma árvore binária de busca pode ser vazia. Nesse caso, empty é um valor para bstree kv. E também uma árvore binária de busca, uma bstree, pode ser um ramo, pode ser um branch. E nesse caso, um branch seria um nó que contém um par de chave e valor, ou seja, uma tupla com um valor de k e um valor de v, além de uma bstree kv, um valor de bstree kv, ou seja, uma subárvore esquerda, e um outro valor de bstree kv, ou seja, uma subárvore direita, tá bom? Então você pode entender uma bstree como sendo ou vazia ou sendo ramificada, contendo um certo par de chave e valor com 2 subárvores, que possivelmente podem ser vazias. Tá bom? O construtor que a gente vai ter para a nossa bstree é a função empty. E a função empty ela retorna uma bstree kv. Aliás, empty não é uma função, né? Empty não tem argumentos. Empty é apenas um identificador que a gente vai expor na interface do módulo. A gente vai ver isso ao final dessa aula. E empty é igual a empty com E maiúsculo, que faz parte da definição de bstree. Ou seja, essa é a árvore vazia em geral, independente de quem sejam os tipos K e V. Tá bem? Agora a gente vai partir para as definições das operações em árvores binárias de busca. Como toda estrutura de dados, a gente está interessado principalmente em inserir valores, remover valores e buscar por valores, possivelmente atualizá-los também. A função insert ela tem como objetivo inserir valores na árvore binária de busca, na bstree. Então, dado que K é um tipo ordenável, a gente tem a seguinte definição. Dada uma bstree kv e dado um par de chave e valor a ser inserido nessa bstree kv, a gente retorna uma nova bstree kv que consiste do argumento que a gente recebeu, possivelmente adicionado desse par de chave e valor. Possivelmente porque se esse valor de chave já estiver presente na árvore que a gente recebeu como argumento,
Então a gente não vai alterar essa árvore e, em vez disso, a gente vai apenas retorná-la. Então vamos dar uma olhada na definição de insert. Como a BS-tree tem dois casos, é bastante natural a gente escrever insert tendo também dois casos. Um caso para tratar empty e um caso para tratar branch. Quando insert recebe empty e um par de chave e valor, certamente a inserção vai ser bem sucedida e esta árvore que contém 0 pares de chave e valor vai passar a conter um par de chave e valor. Então, a BS-tree que a gente retorna vai consistir de um ramo que tem um par de chave e valor que a gente recebeu como argumento e que tem duas subárvores vazias. Ou seja, este ramo bem aqui é uma folha. Afinal, ele contém um par de chave e valor e as suas duas subárvores são vazias. No entanto, caso o insert receba uma árvore BST que pode ser desestruturada como branch, que contém um par de chave e valor, uma subárvore esquerda, uma subárvore direita, e a gente gostaria de inserir keylinha e vallinha nessa subárvore BST, a gente vai utilizar uma função auxiliar para facilitar a escrita da árvore que deve ser resultado dessa inserção. Então a gente vai utilizar uma função auxiliar chamada decide, que vai nos ajudar a decidir o que deve ser feito. O argumento de decide vai ser um valor do tipo ordering, ou seja, decide vai receber como argumento o resultado de comparar keylinha, a chave que a gente está tentando inserir, com a chave key, a chave que se encontra na raiz da nossa árvore binária de busca que foi passada como argumento. Caso e agora a gente utiliza uma cláusula where para abrir um escopo privado, um escopo mais interno para insert, e a gente vai definir a função decide. Caso decide receba less than, ou seja, caso decide, quando decide recebe less than, é porque keylinha é menor que key. Então, a inserção de keylinha e vallinha deve ocorrer na subárvore esquerda. Então, decide lt less than vai resultar em uma nova subárvore que consiste do par keyval, que já estava na sua raiz, de L3 linha, ou seja, da árvore esquerda, da subárvore esquerda alterada, e da subárvore direita inalterada. A definição de L3 linha consiste de uma chamada recursiva para insert, inserindo na subárvore L3 o par de chave-valor keylinha vallinha. Analogamente, a gente tem a definição de R3', tá bom? Então, quando decide recebe como argumento less than, isso se deve ao fato de que keylinha é menor que key e, portanto, decide retorna uma árvore representando a inserção na subárvore esquerda. Quando decide recebe equal, isso se deve porque keylinha é igual a key. Nesse caso, a gente percebeu que a chave que estávamos tentando inserir já está presente na árvore e, portanto, a inserção não será realizada. Como a inserção não será realizada, a gente retorna a árvore que nós recebemos como argumento inalterada.
Por outro lado, quando decide recebe greater than, ou seja, quando decide recebe um valor indicando que keylinha é maior que key, a gente vai ter um retorno que representa uma modificação em BST obtida fazendo a inserção do par keylinha-vallinha na subárvore direita, conforme a gente observa na definição de R'', tá bem? Então vamos tentar mostrar um certo exemplo de utilização da função insert. Lembrando que a gente não pode visualizar o nosso tipo BSTree. O nosso tipo BSTree não implementa a classe show e, portanto, ele não é imprimível. Pois bem, vamos criar uma lista chamada keys. E nessa lista, na verdade vai ser uma string, a gente vai usar caracteres como chaves. Vamos colocar alguns caracteres, então vamos colocar string someKeys. Na verdade, someKeys tem duas chaves repetidas, tem o S repetido uma vez e o E repetido uma vez. Isso é bom. Vamos deixar assim. E agora vamos criar uma função pairs, na verdade uma lista pairs, que consiste de fazer um zip entre a lista keys e uma lista infinita que começa a partir do 1. Not in scope zip. Zip não está no scope, tudo bem. Sem problema. Então a gente vai importar a função zip. A gente vai importar a função zip do nosso módulo list. Tudo bem, a gente conseguiu importar a função zip. E agora a gente volta para a nossa definição. Ou seja, a gente vai fazer uma lista pairs que consiste de um zip entre a lista keys e uma lista infinita que começa no número 1 e em diante. Então a função pairs ela consiste do caractere S associado ao caractere 1, do caractere O associado ao caractere 2 e assim por diante. O que a gente vai fazer então é utilizar um fold para construir uma árvore que contenha esses pares de chave e valor. Se você observar, a assinatura de insert é bastante compatível com a assinatura da função que é passada como argumento para foldL. Aliás, vamos primeiro importar foldL para a gente poder comparar as assinaturas. Então, novamente, a gente vai pegar do módulo list a função foldL e a gente vai comparar a seguinte coisa. A função foldL recebe como primeiro argumento uma função da forma BAB, ou seja, uma função que recebe um argumento do tipo B, um argumento do tipo A e retorna um argumento do tipo B. Observa que o primeiro argumento coincide com o retorno. Da mesma forma, aqui, o primeiro argumento de insert coincide com o retorno. Então a gente vai conseguir definir a nossa BSTree da seguinte forma. foldL. A função que a gente vai passar para foldL é justamente a função insert de BSTree, certo? Inclusive vamos só verificar se insert de fato é a função na qual a gente está pensando. De fato é. Insert tem a mesma assinatura descrita nas notas de aula. Então a gente vai construir a nossa
bs3 da seguinte forma: fold L, insert. Em seguida a gente deve passar o acumulador. No nosso caso, o acumulador vai ser apenas empty, que é a árvore binária de busca vazia. E a gente deve passar a lista que tem os pares de chave e valor. Eis a lista. Então a gente tem a nossa bs3 definida, né? Se a gente for olhar aqui, bs3 tem tipo bs3, como a gente pode observar. Ela é chaveada pelo tipo char, definido em GHC types. E ela é valorada por um tipo v, desde que v seja um tipo enumerável e seja também um tipo numérico. Isso se deve ao fato de que a gente utilizou um tipo numérico nessa lista infinita de 1 em diante, e ele precisa ser enumerável para que a gente possa computar o sucessor desses números, né? 1, 2, em seguida, em diante. Então a gente tem a nossa árvore binária de busca, e a gente vai observar o seguinte: a chave S, ela se repete, certo? Então essa segunda inserção de S não ocorreu, e quem ocorreu foi essa primeira inserção de S. Da mesma forma, a chave E se repete, e aí a gente vai observar que quem ocorreu primeiro foi essa inserção aqui, e essa segunda inserção de E foi devidamente ignorada. Bom, como a gente estava dizendo, a gente não pode imprimir o valor de bs3. A gente observa que o compilador reclama, indicando que bs3 não é um tipo que implementa a classe show, e portanto ele não pode ser exibido no modo interativo. Tudo bem. Basicamente ele não pode ser convertido em string. Tudo bem. A gente vai olhar então a próxima operação, que é uma operação que vai permitir que a gente consulte o conteúdo de uma árvore binária de busca. É justamente quem faz a busca na árvore, é a operação lookup. Dado que K é um tipo ordenável, a operação lookup recebe uma árvore binária de busca cujas chaves são valores do tipo K, e os valores associados a essa chave pertencem a algum tipo V. O segundo argumento é justamente um valor de chave a ser buscado nessa árvore binária de busca, e a gente não tem certeza se a chave está presente ou não na árvore binária de busca. Daí a gente não sabe se a gente é capaz de retornar um valor a ela associado. Caso de fato ela esteja presente, há um valor associado e a gente retorna um just contendo esse valor associado. Caso não, caso ela não esteja presente, a gente vai retornar apenas nothing. Novamente, a gente vai escrever baseado em dois casos, já que a nossa definição de bs3 também é baseada em dois casos. O que a gente vai fazer aqui? Lookup no primeiro caso, recebe uma árvore vazia e a gente está buscando por uma chave que não importa. Não importa que chave a gente está buscando. Por quê? Porque uma árvore vazia certamente não contém não contém chave alguma. Então, independente da chave que a gente esteja buscando, a resposta é que esta árvore não possui a nossa chave. Daí a gente se vê num cenário em que é preciso retornar nothing. Tudo bem, esse é o nosso caso base. Quando o lookup recebe uma árvore binária de busca que pode ser desestruturada no caso branch, que contém um par de chave e valor keyval e duas subárvores L3 e R3
que são as subárvores esquerda e direita, e a gente está em busca da chave keylinha, a gente vai ter uma escrita bastante parecida com insert, um layout bastante parecido com insert, ou seja, a gente vai ter uma função auxiliar decide, que vai ser definida num escopo mais interno, num escopo privado a lookup, e essa função decide vai decidir o que fazer de acordo com o resultado da comparação entre a chave que a gente está buscando e a chave que se encontra na raiz da árvore binária de busca que nos foi passada. Quando o decide recebe less than, a gente sabe que a chave que a gente está buscando é menor que a chave na raiz. Então a busca deve prosseguir para a subárvore esquerda. Quando decide recebe equal, a gente sabe que a chave que nós estamos buscando é igual à chave da raiz. Se essa é a chave da raiz, naturalmente esse é o valor associado a ela. Se key, linha e key são iguais, então a gente acabou de encontrar key linha, o valor associado a ela é val e ele é retornado dentro de um just. Analogamente ao caso da subárvore esquerda, quando decide recebe greater than, ou seja, quando a chave que a gente está buscando é maior que a chave na raiz, a busca deve prosseguir pela subárvore direita. Bom, agora que a gente entende como o lookup funciona, a gente pode utilizar o modo interativo não para visualizar BS-tree, mas para visualizar o conteúdo de BS-tree chave a chave. A gente pode verificar a assinatura de lookup, conforme está escrito nas notas de aula. E a gente pode fazer o lookup dentro de BS-tree pela chave que é o caractere S. Daí ele vai retornar just 1, porque ao caractere S está associado o número 1. A gente também pode procurar pelo caractere O. Lembra que as nossas chaves formam a string SomeKeys. Então, quando a gente busca pelo caractere O, a gente recebe just 2 de volta. Mesma coisa, quando a gente busca pelo caractere M, a gente recebe just 3 de volta. Quando a gente busca pelo caractere E, a gente recebe just 4. E vamos terminar a nossa string, né? SomeKeys. Just 5. Aqui a gente não vai ter o just 6, né? O que aconteceu quando o segundo foi tentado? O que aconteceu quando a inserção do segundo foi tentada na nossa BS-tree? Ela já tinha presente o primeiro e, portanto, essa inserção foi ignorada. Então a gente não tem um just 6. Apesar de que em pairs a gente tem que o segundo está associado a 6, a inserção desse foi devidamente ignorada. Afinal, nessa altura da inserção, a nossa árvore já havia passado por essa inserção e ela já tinha um presente. Então falta só mais alguns. Falta o y, just set, e novamente a gente vai ter a mesma coisa no S. Nessa altura, quando o S foi tentada a inserção com o número 8, ele já havia sido inserido anteriormente com o número 1. Então, essa segunda tentativa de inserir o S resulta numa não inserção. Ou seja, a árvore volta inalterada e a chave associada a S é apenas 1. Existem diversas letras do alfabeto, diversos caracteres que não foram inseridos nessa árvore e que, se a gente tentar fazer a busca por eles, por exemplo, como o caractere A, lookup não vai ser capaz de encontrar o caractere A e nos vai retornar apenas nothing, tá bom? Então a natureza declarativa da escrita das funções de Haskell
nos permite pensar de uma maneira bastante local e recursiva. E essa forma de pensamento acaba dando certo porque a função lookup, nesse exemplo da função lookup, a gente tem uma busca que se comporta de uma forma bastante indutiva, tá bem? Ou seja, a natureza declarativa da escrita permite que a gente escreva as coisas sem pensar muito nos detalhes que devem seguir para outros casos, porque quando a gente escreve de uma forma que se assemelhe a uma indução, a tendência é que a lógica do nosso código esteja correta. A gente também tem a função contains. A função contains é muito simples de escrever, uma vez que a gente tem escrito a função lookup. A função contains, dado um tipo K que possa ser ordenado, ela recebe uma árvore binária de busca chaveada por esse tipo K e valorada por algum tipo V. E dado um valor para K, ela determina, retornando um valor booleano, se essa árvore binária de busca contém esse valor K como chave ou não. Como a gente já tem a lógica da busca em lookup, a gente não vai precisar se repetir aqui. O que vai acontecer é o seguinte: como a gente não vai precisar se repetir, a gente vai utilizar lookup aplicado parcialmente apenas com a árvore que a gente recebe como argumento. Observa que essa definição de contains também está deixando implícito o argumento-chave que ela deveria receber. E esse argumento-chave que ela deveria receber, que está ausente aqui, também coincide com o argumento-chave que lookup deveria receber, que está ausente aqui. Então a gente tem contains sendo definida como uma aplicação parcial, lookup sendo utilizada como uma aplicação parcial de BST, portanto isto aqui é uma função que espera por uma chave, e quando essa função recebe uma chave, ela retorna um valor do tipo maybe, que pode ser um just ou um nothing. Caso a chave esteja presente, a gente sabe que a lookup retorna um just, e caso não, a gente sabe que ela retorna um nothing. Então a gente faz a composição de lookup com isJust, ou seja, quando o lookup retorna um just, a chave está presente, e isJust recebe esse just que lookup retornou, e aí retorna o valor true. Quando o lookup retorna nothing, isJust recebe nothing, e daí, como nothing não é just, o isJust retorna false. Tá bem? A gente pode voltar aqui e observar que a função contains se comporta como a gente espera. bs3, quando a gente busca pela chave S, retorna true. E quando a gente busca pela chave A, que não está presente, retorna false. Então, contains pode ser visto como a lookup transformando o seu retorno maybe em um retorno booleano com o auxílio de uma composição com a função isJust. Tá bem? A função update, por sua vez, ela tem uma assinatura que exige que K seja um tipo ordenável. Ela recebe uma árvore binária de busca, uma chave cujo valor deve ser atualizado, uma função, observa, uma função cujo papel é atualizar o valor associado a essa chave, e por fim a gente retorna a árvore binária de busca com o valor associado a essa chave devidamente alterado por essa função. Novamente, quando o update recebe uma árvore vazia, não há muito o que fazer a não ser retornar uma árvore vazia. Não existe essa chave para que o valor associado a ela possa ser atualizado, então a gente apenas retorna vazio. Quando o update recebe uma árvore binária de busca, que pode ser desestruturada como tendo um par de chave e valor na sua raiz,
e duas subárvores esquerda e direita, a gente está buscando pela chave keylinha para atualizar o seu valor, o valor associado à keylinha, utilizando a função f, que é esse argumento bem aqui. Novamente, seguindo o mesmo estilo de escrita, a gente tem a função decide, recebendo o retorno da comparação entre keylinha e key. E a gente tem os três casos, como sempre, o caso associado com a subárvore da esquerda, o caso associado com a raiz e o caso associado com a subárvore da direita. L' e R' representam as chamadas recursivas de update para a subárvore esquerda e direita. E a gente tem o seguinte: no caso da chave que a gente está buscando ser menor que a chave da raiz, a gente vai fazer o update na árvore esquerda. No caso da chave que a gente está buscando ser maior que a chave da raiz, o update cai recursivamente para a árvore da direita. Quando a chave que a gente está buscando coincide com a chave da raiz, observe o que acontece. A gente repete a chave da raiz, mas a gente não repete val. Em vez de val, a gente tem f de val. Ou seja, a gente aplica a função f com o argumento val, e no lugar de val a gente vai ter o retorno de f. As subárvores esquerda e direita estão inalteradas. Uma coisa que é importante observar, dada a preguiça de Haskell, é que não há prejuízo em definir as duas chamadas recursivas. Como o Haskell é uma linguagem de implementação, na verdade, de avaliação preguiçosa, esses dois valores só serão avaliados quando necessários. E se você notar, esse valor só é utilizado em, no máximo, um dos casos. Assim como este valor só é utilizado no máximo em um dos casos de decide. Decide tem três casos. O decide equal sequer utiliza L' e R'. E L' é utilizado exatamente uma vez nesse caso. E R' é utilizado exatamente uma vez nesse caso. Ou seja, apesar da gente estar definindo duas chamadas recursivas, no máximo uma delas vai ser avaliada. A chamada recursiva para a esquerda, a chamada recursiva para a direita, ou talvez nenhuma das duas chamadas recursivas seja avaliada. Então, tudo bem a gente definir as duas chamadas recursivas, afinal, elas não serão avaliadas logo após serem definidas. Elas serão avaliadas apenas quando necessárias. E para cada uma delas, elas são utilizadas no máximo uma vez em cada um dos casos. Tudo bem? E as duas não são utilizadas simultaneamente em um dos casos. A gente também tem duas funções, a maxKey e a minKey, que são responsáveis por retornar o par de chave e valor com chave máxima dentro de uma árvore binária de busca. Observa a seguinte distinção. Até agora, a gente estava sempre exigindo que o tipo K fosse um tipo ordenável. E, de repente, a gente perde essa restrição. A gente não precisa que K seja ordenável em maxKey e em minKey por conta do seguinte. A chave máxima de uma árvore binária de busca é a chave que se encontra mais à direita. Da mesma forma, a chave mínima é a chave que se encontra mais à esquerda. Dito isso, é possível ver que a gente não precisa fazer comparações para determinar qual é a chave máxima de uma árvore. A gente precisa se basear apenas na estrutura da árvore. E o mesmo vale para a busca pela chave mínima. Naturalmente, é perfeitamente possível passar uma árvore vazia para maxKey e, portanto, o seu retorno deve ser um maybe, porque quando maxKey recebe uma árvore vazia, ela é incapaz de retornar um par de chave e valor. No entanto, aqui a gente vai ter dois casos em relação
a subárvore direita. Quando maxKey recebe uma árvore com um par, dessa vez o par não está desestruturado, keyval, a gente está ignorando a árvore da esquerda, e a árvore da direita, a subárvore direita, é vazia, a gente sabe que esse par keyval é o par que se encontra mais à direita, porque qualquer outro par, para se encontrar mais à direita que keyval, precisaria estar contido na subárvore direita, que dessa vez não contém nenhum par. Portanto, keyval é o par que se encontra mais à direita, e a gente retorna ele dentro de um just, já que pela estrutura da árvore, esse é o par que contém uma chave máxima. Quando maxKey recebe uma ramificação, que a gente está ignorando o par na raiz dessa ramificação, assim como a sua subárvore esquerda, e a sua R-tree não é vazia, porque caso fosse, a gente teria parado nesse caso, a gente faz a chamada recursiva de maxKey para a subárvore da direita. Analogamente, a gente tem a definição para minKey, só que o nosso alvo de comparação aqui é a subárvore da esquerda. Observa que aqui nos dois casos, quem a gente está ignorando é a subárvore direita. Afinal, a gente está querendo decidir quando um par é o par mais à esquerda. Voltando para o nosso exemplo com a nossa BS-tree, a gente pode rodar maxKey na nossa BS-tree e a gente vai ver que a chave máxima na nossa BS-tree, que tem chaves com umas letras da string SomeKeys, é justamente Y, que dentre as letras de SomeKeys é a maior letra do alfabeto. Assim como minKey, BS-tree vai retornar dentre as chaves que são as letras da string SomeKeys, a letra que ocorre primeiro no alfabeto, que é justamente o caractere E, e a ele é retornado também o número associado, né? Formando o par de chave-valor correspondente à chave máxima. E, como era de se esperar, a gente também vai ter a função remove. A função remove, ela é conhecida por ter diversos casos de tratamento. Então, em Haskell, isso não vai ser diferente. Apesar da gente estar utilizando uma linguagem diferente, o algoritmo de remoção é escrito de uma forma um pouco distinta da forma que ele é concebido numa linguagem imperativa. De toda forma, as características do algoritmo persistem e elas são apenas explicitadas seguindo uma nova forma de pensamento, né? Então a função remove, ela exige que K seja um tipo ordenável, ela recebe uma BS-tree como primeiro argumento, a chave a ser removida e retorna uma BS-tree sem o par de chave-valor associado a essa chave. Remove não tem o que fazer quando recebe uma árvore vazia. Quando o remove recebe uma árvore BST que pode ser desestruturada dessa forma, e a gente está buscando pela remoção de keylinha, novamente a gente vai comparar keylinha com key e vai utilizar uma função auxiliar decide que vai ser definida num escopo privado, num escopo mais interno para remove. A gente vai ter cada um dos três casos. Nesses dois casos é bastante visível o que está acontecendo, a gente já se acostumou com esse tipo de escrita, né? Basicamente, a gente tem a remoção sendo realizada na subárvore da esquerda, quando a chave a ser removida é menor que a chave da raiz, e a remoção sendo realizada na subárvore da direita, quando a chave a ser removida é maior que a chave da raiz. No entanto, quando a chave a ser removida é justamente a raiz, então a gente vai remover a raiz de BST. Logo, a gente vai ter uma função auxiliar, removeRoot, cujo objetivo é exatamente remover a raiz de BST e retornar
uma árvore binária de busca com os elementos remanescentes. Aqui a gente tem as definições das chamadas recursivas, que são utilizadas nos primeiros dois casos, e a gente está interessado mais na remove root, que é quem vai complicar um pouco as coisas. Observa que remove root só é chamado num contexto em que a árvore passada para ela, BST, é não vazia. Apesar disso, para evitar que o compilador reclame com a gente define remove root recebendo. A gente define remove root também tendo um caso em que ela recebe uma árvore vazia. Nesse caso não tem o que remover, a gente só retorna uma árvore vazia. Lembrando que isso aqui é apenas para o sistema de tipos do compilador não reclamar, dizendo que a gente não está tratando todos os casos da árvore binária de busca, mas na verdade, como a gente sabe que BST nunca vai ser uma árvore vazia, afinal remove root só é chamada nesse caso, os três casos de remove root que de fato vão ser utilizados são os três últimos. Vamos dar uma olhada como ela se comporta. Como a gente está querendo remover a raiz, não importa quem é o par de chave e valor na raiz, ele vai ser removido. A gente já não se preocupa com a busca pela chave. A gente decidiu que a raiz que a gente está removendo é justamente quem contém a chave que deve ser removida. Nesse caso, não faz diferença recomparar essa chave com a chave que a gente está querendo remover. Então, a gente pode ignorar em todos os casos o par de chave e valor. A gente sabe que é ele quem será removido, tá bom? Como o remove root se comporta? Quando ela recebe uma árvore que tem a árvore direita vazia e uma árvore esquerda qualquer, ela retorna a árvore esquerda. Quando o remove root recebe uma árvore cuja raiz deve ser removida, que tem uma árvore esquerda vazia e uma árvore direita qualquer, ela retorna a árvore direita. Afinal, para além do par de chave e valor que se encontra na raiz, todos os elementos, todos os outros pares de chave e valor ou se encontram na subárvore esquerda ou se encontram na subárvore direita. Quando o remove root recebe uma árvore que tem tanto a sua subárvore esquerda como a sua subárvore direita não vazias, ela vai precisar fazer alguma coisa para remover este elemento que a gente está ignorando. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai criar uma nova árvore cujo par de chave e valor é a chave, corresponde à chave mínima na subárvore da direita e poderia também ser definido como correspondendo à chave máxima na subárvore da esquerda. É uma escolha de quem implementa. Nesse caso, eu implementei com a chave mínima da subárvore na direita. A subárvore esquerda inalterada e a subárvore direita alterada, onde, como a gente sabe que essa árvore não é vazia, afinal, caso fosse, a gente teria parado nesse caso, então a gente sabe que, tendo pelo menos uma chave, a gente sabe que ela tem uma chave mínima. Então, quando a gente chama minKey para RT, a gente sabe que minKey vai retornar necessariamente um just. Então, a gente já recebe o valor maybe retornado por minKey desestruturado como um valor just. Novamente, porque a gente sabe que minKey, nesse caso, sempre vai receber uma árvore que não é vazia, afinal a gente não parou aqui. Então, tudo bem a gente desestruturar RT como um just. E RT' é definido como a remoção na subárvore direita
da sua chave mínima. Ou seja, no lugar desse par de chave e valor, a gente está colocando o par de chave e valor que tem a chave mínima na subárvore da direita, e a gente está alterando a subárvore da direita justamente para não conter esse par de chave e valor. Como a gente está fazendo essa remoção de uma chave mínima, a gente sabe que, como essa chave é a chave mais à esquerda, a subárvore esquerda dela não é vazia. Na verdade, a gente sabe que a subárvore esquerda dela é vazia e, portanto, a remoção, essa chamada recursiva, não vai chegar nesse caso. Vai chegar nesse caso bem aqui. Tá bem? A gente vai poder, então, observar a função remove em ação. Vamos lá. Vamos chamar de bstr2 o resultado da função remove para bstr, removendo a chave s. Observe então que na árvore bstr, quando a gente busca pela chave S, a gente tem o valor 1 sendo retornado. E quando a gente busca... E quando a gente busca pela chave S na bstr2, a gente tem nothing sendo retornado. Observe que as estruturas de dado em Haskell são persistentes. A gente fez uma remoção em bstr, mas isso não modificou bstr. Isso criou uma nova estrutura de dados chamada bstr2, que compartilha boa parte dos seus dados com bstr, a não ser essa modificação. bstr continua tendo a chave S, mas bstr2, uma nova árvore binária criada a partir de bstr pela remoção de S, não partilha a mesma chave S com bstr. bstr2 não contém a chave S. Tá bem? Isso não quer dizer que a gente dobrou o uso de memória pela criação de bstr2. De fato, o uso de memória aumentou, mas não foi o dobro. Algumas estruturas que não foram alteradas em bstr, algumas subárvores que não foram alteradas pela remoção em bstr, são reaproveitadas, são compartilhadas com bstr2. Apenas as subárvores que foram alteradas estão sendo recriadas na bstr2 para representar a remoção de S. A imutabilidade dos valores em Haskell traz esse outro benefício. A gente tem estruturas de dados persistentes, ou seja, uma alteração numa estrutura de dados, na verdade, não altera de fato a estrutura, produz um outro valor do tipo que representa aquela estrutura de dados, que contém a alteração e provavelmente partilha grande parte do seu conteúdo com o valor do tipo que representa a estrutura de dados que foi alterado, entre aspas, que sofreu a operação de alteração. Não existe alteração de fato, tá bom? As duas árvores existem simultaneamente. Pois bem, agora que a gente tem que a bstr2 não tem a chave S, a gente lembra que a segunda inserção da chave S tentou colocar S associado ao valor 8. Então a gente pode criar uma bstr3, que vai ser o resultado de insert na bstr2, do par que tem chave S e valor 8. Então a gente vai poder observar as seguintes estruturas de dados.
A função lookup na bstree, buscando pela chave S, retorna 1. Na bstree2, retorna nada. E na bstree3, que foi criada a partir da bstree1, a partir da bstree2, o lookup de S retorna a chave 8, tá bom? As três estruturas de dados existem simultaneamente e partilham boa parte das suas subárvores, tá bem? Não existe um desperdício de memória como utilizar o triplo da memória porque a gente está armazenando três árvores bastante semelhantes, tá bom? Claro que com essas alterações existem partes dessas árvores que precisam ser recriadas, mas elas não são criadas todas de uma forma nova. Diversas partes são aproveitadas, tá bom? As partes que não são modificadas entre aspas, são aproveitadas, tá bem? Então a gente tem essa característica das estruturas de dados de Haskell. A gente apresentou a função remove. A função map é bastante interessante. Ela recebe uma função de V1 para V2 e transforma uma árvore binária de busca cujos valores são V1 em uma árvore binária de busca cujos valores são V2. A ideia é bastante parecida com o map das listas. Quando a árvore está vazia, a gente retorna vazio. Quando a árvore não está vazia, a gente retorna o valor da raiz alterado pela função f. E dessa vez a gente altera as duas subárvores com chamadas recursivas para map. A gente vai observar aqui então que a nossa função map de fato tem a assinatura que a gente está esperando. E a nossa bstree3 tem números associados às letras, né, os caracteres. Então a gente pode definir uma bstree4 da seguinte forma: map vezes 2, por exemplo, bstree3. Eu não tenho a multiplicação em escopo. Então, permita que eu apague aqui. Import do prelúdio a operação de multiplicação. Pois bem, agora que eu tenho a operação de multiplicação, eu posso definir bstree4. Então, quando eu fizer o lookup pela chave S na bstree3, eu tenho just 8. Mas quando eu faço o lookup na bstree4, eu vou ter just 16. Assim como se eu fizer o lookup pela chave O, pelo caractere O, que deve estar associado ao número 2 na bstree3, na bstree4 ele vai estar associado ao número 4. Tá bem? A gente também pode colocar as bstrees, as nossas árvores binárias de busca, para serem comparáveis por igualdade. Até agora, a gente viu que alguns tipos implementam a classe EQ, mas a gente ainda não tem visto como fazer com que um novo tipo implemente a classe EQ, ou qualquer outra classe. Então a gente vai ver como se dá a sintaxe para implementar uma classe em Haskell, tá bom? A gente diz que o tipo instancia a classe. Então a gente usa a palavra instance. A gente vai ter algumas restrições sobre K e V. No caso, a gente exige que tanto K e V sejam tipos comparáveis por igualdade. E com isso satisfeito, a gente determina como que uma árvore binária de busca pode ser comparável por igualdade. No caso, a gente só precisa determinar o operador exatamente igual. O operador diferente
é definido como o operador exatamente igual em composição com um NOT, tá bom? Então, duas subárvores vazias são iguais. Uma subárvore vazia com qualquer outra subárvore não vazia não são iguais. E aqui a gente vai ter duas subárvores sendo comparadas por igualdade, certo? Os elementos da primeira subárvore não têm um apóstrofo no final e os elementos da segunda árvore têm um apóstrofo no final. Como que a gente vai fazer essa comparação? A gente vai utilizar a função int para comparar diversos valores booleanos e a gente vai criar uma lista dos valores booleanos que a gente quer comparar. Ou seja, as duas chaves têm que ser igual, os valores associados a essas chaves têm que ser igual e as subárvores precisam ser iguais entre si. Tá bem? Então, vamos verificar se duas subárvores são iguais. A BS-tree, naturalmente, vai ser igual a si mesma. Inclusive, a gente pode buscar por informações sobre BS-tree e a gente vai observar que ela é uma instância da classe EQ. Ela também é uma instância da classe Functor, mas isso vai ficar para um outro momento, tá bom? Ela é instância da classe EQ e foi por isso que a gente foi capaz de comparar o valor BS-tree por igualdade. Claro que BS-tree não é igual a BS-tree 2, afinal BS-tree 2 sofreu uma alteração baseada em BS-tree. Assim como BS-tree não é igual a BS-tree 4. Por que BS-tree não é igual a BS-tree 4? Lookup BS-tree S, lookup BS-tree 4 S, tá bom? Elas realmente não são iguais. Agora vamos criar uma árvore BS-tree 5 que é igual a insert em BS-tree 4 da chave S associada ao número 30. Como a gente sabe que a chave S já está presente na BS-tree 4, a árvore que vai ser retornada é inalterada. Então a gente tem que BS-tree 4 é exatamente igual a BS-tree 5, tá bom? Por fim, a gente altera o começo do nosso módulo. Lembra que a gente vai definir uma estrutura de dados por módulo e o módulo não vai exportar todo o seu conteúdo. A gente vai definir em uma lista, logo após o nome do módulo, quais são as definições dentro daquele arquivo que devem ser exportadas, ou seja, que devem ficar visíveis quando alguém faz o import daquele arquivo. Então a gente tem o tipo BS-tree, a função empty, que retorna uma árvore vazia, as funções de alteração e as funções de consulta, onde e aí segue o conteúdo que a gente já tem descrito. Você vai ter que o arquivo bs-tree.hs deve estar já dessa forma, tá bom? Alguns exercícios ao final da sessão e isso encerra a nossa primeira implementação de uma estrutura de dados em Haskell. A gente volta na próxima aula, então até lá.